Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos a mais um conteúdo de educação musical Possibilidades para Inclusão. Hoje eu vou falar um pouquinho de um assunto que eu gosto muito, que está no nosso guia de estudos, que ainda vai entrar no ar esse conteúdo para vocês, mas eu já estou adiantando, porque como ele exige uma certa pesquisa, essa atividade de 18 pontos, que vai entrar, que é a última, né, atividade do ciclo 5, ela vai estar relacionada exatamente com este conteúdo. Então, eu achei mais viável passar agora o conteúdo para que vocês tenham tempo hábil para pesquisar, quem tiver interesse aí de já ir pesquisando sobre o software, sobre os recursos de acessibilidade que nós vamos comentar hoje. E na semana que vem, vamos fazer uma revisão de conteúdo já para avaliação de 40 pontos, ok? Então, vamos lá. Esse tema de recurso de acessibilidade, a gente está falando desde uma rampa, tá? Que às vezes você utiliza na sua escola, desde de um conteúdo adaptado, vamos supor que você faça lá um quebra-cabeça, algum jogo em alto relevo, para uma dificuldade visual, né, de baixa visão ou cegueira. Então, qualquer tipo de recurso que você faça para adaptar, para melhorar o seu conteúdo, para que melhore a qualidade da aula, tanto para os alunos, para os ouvintes, para você e para o pessoal, né, que estiver precisando dessas necessidades especiais, a gente chama de recurso de acessibilidade. Então, ele pode ser um material pedagógico simples, musical, como ele pode também estar relacionado a um objeto, a uma rampa que a escola consegue fazer, um elevador específico, né, para cadeirante. Tudo isso está relacionado a esses recursos de acessibilidade. Para essa atividade de 18 pontos, que depois vai entrar no ar para vocês, eu só estou adiantando, a gente vai falar um pouquinho no sentido dos softwares. O que a gente pode fazer, o que a gente pode pesquisar, o que a gente pode baixar para facilitar o conteúdo e as aulas de música, tá? Então, o objetivo dos recursos de acessibilidade é contribuir, facilitar ou ampliar as possibilidades de igualdade de oportunidade para os estudantes público-alvo da educação especial. Então, nessa atividade, vocês vão escolher dois softwares, a gente vai falar de vários recursos. Todo o material que eu vou mostrar aqui para vocês na tela vai estar disponível para vocês aí já, para vocês visualizarem, né? Clicar nos links específicos para direcionar para a página deles. Então, você vai escolher apenas dois, tá? Nós temos muitos, mas eu limitei um pouco para não ficar muito extenso para vocês a pesquisa, que é o DOSVox, MacDaisy, Rentalk ou Velibras e o Hagakure, tá? Vocês podem escolher dois, nós vamos ver um pouquinho de cada um e vocês vão analisar aí o que mais lhe interessa no sentido profissional ou de alguma acessibilidade que você já trabalha, ou por curiosidade mesmo, ou achar mesmo que ele tem mais recursos, né? E pode favorecer bastante o material, ok? Então, escolha o que for do seu interesse, na verdade, dois, né? E ao manipulá-lo, faça uma reflexão e uma análise crítica dos mesmos respondendo as questões. Embora a atividade vai entrar como forms para vocês, eu gostaria que vocês imaginassem como se ela estivesse num documento de Word, tá? É para descrever detalhadamente, não é só para responder, tipo assim, eu achei esse interessante porque trabalho com deficiente visual, né? Mas não justificar. Então, na escolha, veja realmente aquilo que você tiver tempo de manipular, que você tiver tempo de manusear, porque às vezes precisa baixar. Alguns deles, por exemplo, o DOSVox é super pesado, não dá para fazer assim de uma vez. São muitos recursos dentro de um só sistema, né? Então, é possível que vocês gastem um tempinho aí, tá? Para pesquisar primeiro antes de realizar essa atividade. Então, as perguntas vão ser mais ou menos essas. Quais foram os recursos escolhidos para sua manipulação e o que motivou para a escolha? Descreva sobre os recursos pesquisados. Então, a definição, os objetivos, tá? Não é simplesmente colocar o nome. Eu gostei desse aqui, citar o nome, não. É para definir e também colocar os objetivos. Vocês vão colocar de forma detalhada sobre os dois recursos escolhidos. Esses recursos são destinados para qual público-alvo dos estudantes, né? Então, é para deficiente visual, é para autismo, qual é
o público-alvo ou quais, né, se tiver condições de ter mais de um, que você pretende com esse tipo de recurso que você escolheu. E vocês vão justificar. Refletindo sobre a utilização dos recursos escolhidos e manipulados, destaque quais foram os pontos positivos e os pontos negativos, identificando, justificando-os. Coloque os pontos positivos e negativos para cada recurso, ou seja, se são 2, eu quero os pontos positivos e negativos de cada um. Ah, o recurso é muito interessante, eu explorei no meu celular e não vi ponto negativo, não vale. Tudo tem o lado negativo, tá? Pode ser de algum item que vocês tenham visualizado e tenham achado difícil de manipular, pode ser, vocês vão procurar alguma coisa que vocês acham que não seria, que não é tão perfeito, né, que não é tão interessante dentro daquele recurso, tá? Então é por isso que é importante vocês terem uma certa noção de manipulação, né? Pelo menos vasculhar os recursos escolhidos. Pensando nos recursos que você explorou, eles podem ser utilizados em qual área do conhecimento? Aqui está falando de uma forma geral da educação, tá? Pode ser música, artes, aula de história, português, né? Quais áreas eu posso englobar, né? O que eu posso fazer de produtivo com esse recurso que eu estou escolhendo? Eles podem ser articulados em uma, duas, né? Ou mais áreas até de preferência. Justifique. Pensando sobre as possíveis dificuldades em baixar, instalar, manipular os recursos, quais as dificuldades você acredita que pode ser enfrentado no ambiente da escola para essa utilização? E o que pode ser proposto para solucionar este problema? Não adianta só colocar assim, a dificuldade é porque a internet da escola é muito lenta, né? Os alunos não têm muito como utilizar, a escola não possui sala de informática. Não. O que poderia ser feito, o que poderia ser proposto dentro dessa sua situação para solucionar esse problema? Ah, eu posso levar um notebook e projetar num telão para que todos possam visualizar. Pode ser uma aula que, de repente, né, com permissão da supervisão, os alunos vão levar seus celulares ou os tablets para que eles possam, né, visualizar. Enfim, vocês vão colocar algumas soluções ou propostas que poderiam ser colocadas, que poderiam ajudar, não solucionar definitivamente, mas ajudar os problemas que vocês acharam que poderiam acontecer aí. E a partir dessa experiência de utilização desses recursos, você acredita que será possível incluir nas aulas recursos diferenciados para o trabalho dos estudantes? Justifique. E por último, vocês vão escrever uma atividade prática, tá? Que vai desenvolver com os alunos, ou vamos supor que você não dá aula, né? Mas que você está fazendo uma palestra, não sei, né? A gente não especificou aqui nada relativo especificamente à escola. Vamos supor que você está imaginando uma palestra para ouvintes aí de música, né? São bacharéis, e você quer explorar, né? Então, vocês vão colocar uma atividade prática, alguma coisa interessante que vocês poderiam desenvolver utilizando pelo menos um dos recursos explorados. Não precisa necessariamente ser os dois, ok? Então, não se assustem que todo o conteúdo, as aulas gravadas também referente a esse assunto, ainda vão entrar no ar aí para vocês também, para facilitar. Eu vou falar primeiro do DOSBox, né? Nós vamos aí, você já tem acesso no guia de estudos, mas eu vou falar um pouquinho sobre eles. Ele é um sistema para microcomputadores que se comunica com o usuário através da síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso de computadores por deficientes visuais. E ele pode adquirir um alto grau de independência nos estudos e também no trabalho, tá? Aí tem o link, se vocês clicarem, vão cair diretamente na página do DOSBox. Tá? Essa aqui é a página do MacDaisy, mas para facilitar ainda mais, eu coloquei para vocês já o PDF, né, do material para vocês lerem, que é muito mais fácil, já, porque é muito mais rápido, né? Aqui tem um manual que fala um pouquinho como ele é, tá? Vocês vão ver, pessoal, que isso aí foi desenvolvido há um certo tempo. Então, tem as dificuldades, claro, né? Tem as limitações do programa, tá? Eles são facilitadores para a questão da inclusão, mas eles não são softwares perfeitos, eles não recebem também atualização, como que eu vou dizer, recurso, né, extra para que eles possam estar melhorando as programações, tá? Só para colocar, vocês estarem cientes.
Então, ele tem aí a programação toda, né? Disco, jogo, acesso à rede, multimídia, o teclado, manipulação de arquivos. Quando o arquivo desejado é falado, pode-se escolher uma função que vai realizar com ele. Bastando para isso acionar uma tecla. Para se saber as funções de arquivos, pressiona-se F1. Então, depois fala detalhadamente sobre cada um, tá? Ele é um recurso de áudio, então tudo que você fala, ele projeta na tela, então dá para fazer uma aula praticamente em tempo real, desde que o professor fale mais lentamente, o aluno, se tiver o DOSBox no seu notebook, no tablet, ele consegue, o deficiente visual, ele consegue ter uma aula ali acompanhando perfeitamente praticamente em tempo real, digamos assim. Claro que pode ter alguma outra palavra que ele não reconheça, tá, gente? Isso é normal, né? Um computador. Mas, de uma forma geral, ele facilita bastante aí os comandos de programa para que os alunos possam acompanhar as aulas, tá bom? Depois vocês vão, claro, né, acessar com mais calma, baixar ele, quem puder, para vocês verificarem as dificuldades e facilidades do programa. Dando sequência, nós temos também o projeto MacDaisy, que é o Ministério da Educação lançou uma solução tecnológica para a produção de livros em formato digital, mas acessível também, no padrão DAISY. Foi desenvolvido por meio da parceria com o Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio, tá? E possibilita a geração de livros digitais falados e sua reprodução em áudio, gravado ou sintetizado. Então, a página oficial, depois que vocês clicarem, vai sair essa aqui, ó. Aí fala sobre a nota técnica, quais são as ações do MEC em prol da acessibilidade para pessoas com deficiência. E aqui tem tudo, né, abaixo, que é a leitura, né, o download, leitura de livros usando o tocador. Aí só vocês verificarem, tá? Quem tiver interesse e gostar, dá uma visualizada. E ele é um pouco mais leve do que o DOSVox. O DOSVox é mais pesado. Ok? Depois tem o Hagakure, que é um software educativo de apoio à alfabetização, né? Na verdade, ele foi criado a princípio para facilitar e ajudar no processo de alfabetização, mas ele tem recursos que dá para utilizar perfeitamente na aula de música, porque ele tem recursos de áudio, né? São histórias em quadrinho que você pode fazer com os alunos. É claro que não daria para um aluno não alfabetizado, seria para alunos maiores, mas ele tem esse apoio à alfabetização e ao domínio da linguagem escrita. É um editor de história em banda desenhada, com um banco de imagens com os diversos componentes para a construção do cenário, dos personagens e também recursos de edição, como eu disse, né? Inclusive, no nosso caso aí de música, que é bem interessante, seria a parte de áudio que a gente pode utilizar, só a parte sonora, né? Então, eu coloquei para vocês aí também um demo, tá? Explicando, assim, mais rapidamente do que se trata, que vocês vão poder ter acesso, quem tiver interesse. E dá para fazer bastante coisa. É claro que, primeiramente, a gente tem que ter um certo domínio da ferramenta para poder passar para outros profissionais atuantes na nossa escola, no nosso projeto, seja o que for, para depois passar para os alunos, né? Uma espécie de capacitação. Então, a princípio, para quem tem interesse, seria manipular ao máximo, verificar os recursos, para depois estar utilizando aí com os seus alunos, ou com o seu projeto, né? Caso você precise. Então, o Hagakure também está dentro da nossa lista, ele é super interessante. Depois tem o software que foi desenvolvido em 2012, esse é mais recente, por isso que vocês vão ver que é mais moderno. Ele permite a tradução digital e automática para a língua de sinais. Então, ele é usado em smartphone e com ele os usuários conseguem traduzir um texto recebido em áudio para a língua de sinais. Consiste num aplicativo gratuito para tablets, para smartphone, né, você vai ter um contato mais direto com a Libras. Então, para quem tem dificuldade, às vezes não tem um tradutor na sua escola, é claro que tem os erros, não é perfeito, como todo conteúdo programático, mas ele facilita bastante. Então, você digita a frase no buscador e aparece o personagem Hugo, que vai fazer o sinal em Libras para você. E apesar da limitação, claro, de alguns vocábulos,
porque a Libras também tem uma questão bem específica de cada região, né? Então, eles teriam que fazer um programa para cada região do país. Isso é muito complicado e seria um custo muito alto também, tá? Então, ela não deixa de ser uma ferramenta, claro, significativa no processo de educação inclusiva e aprendizagem dos alunos em sala de aula, tornando a aula mais dinâmica. Já o Velibras foi criado pela Universidade Federal da Paraíba, em parceria com o Ministério do Planejamento, para fazer traduções de texto, de áudio, de vídeo, também para a língua de sinais. E ele possui a versão para desktop, smartphone, tablet e é executado nos sistemas operacionais Windows, Android e Linux. Com o diferencial, ele apresenta a possibilidade de incrementar da incrementação, né, de um dicionário e também permite que os usuários da internet consigam instalar um plugin diretamente nos navegadores para traduzir as páginas web visitadas. Então, vocês vão ver que a função é praticamente a mesma, né? Mas eles têm diferença de um para o outro, tá? Então, vocês podem depois fazer uma visita na página, se vocês quiserem, tá? Também o mesmo esquema, depende do aparelho, né? Vai ser abaixado de forma diferente, tá? E por mais que tenha alguns, não digo defeitos, né? Mas algumas limitações do aplicativo, ele facilita muito a tradução para Libras. Então, fica aí mais uma dica para vocês, tá? Depois vai aparecer para vocês alguns materiais também no anexo, como essa cartilha de software de acessibilidade, que aí fala um pouquinho mais do que é a tecnologia assistiva, né? Que às vezes a pessoa não conhece. Então, como eu disse anteriormente, estão incluídos brinquedos, roupas adaptadas, computadores, softwares, hardwares, tudo que tiver, né, uma questão de adequação da postura sentada, recurso para mobilidade manual e elétrica, equipamento de comunicação alternativa, chaves, acionadores, material didático, tudo no auxílio visual, material protético, tudo pode ser considerado tecnologia assistiva. Aí depois ele fala um pouquinho, né, de cada situação, por exemplo, para visual, o DOSBox, que nós acabamos de falar, tem esse aqui, também que é interessante. Não dá para a gente estudar todos, né, gente? É uma questão de curiosidade. O leitor de telas, que ajuda bastante. O Braille Fácil, que é um programa que vai transcrever automaticamente documentos em texto para Braille, para uma posterior impressão. A gente falou um pouco do Braille, né, na unidade anterior. Os ampliadores de tela, que ajudam bastante também. Os de imagem. Depois vem aqueles para pessoas com surdez. Aí entra o dicionário de Libras, a gente já falou, né? Tem algumas outras sugestões aqui para vocês. Ok? Esse também a gente falou no guia. Eu não coloquei todos no guia, não, que é muita coisa. Tem esse aqui, eu particularmente ainda não tive a oportunidade de verificar se ele é melhor que os demais, tá? Mas é uma outra opção também. Depois tem os de limitação físico-motora, que são simuladores de teclado, né, de câmera, Motrix, o Microfênix, que simula o uso do mouse e do teclado, os plafuns, né, que também ajuda, são gravuras, né, que ajudam bastante também no sentido da comunicação, como os emojis, né, vamos dizer assim. Enfim, essa cartilha é para que vocês possam verificar as outras possibilidades que também não estão no guia de estudos, para vocês conhecerem um pouquinho, né? Não ficar muito por fora das possibilidades que existem. Existem muitas outras, né? No caso de música, vocês devem estar perguntando, mas como que a gente faz essas adaptações, né? A Viviane Louro é uma grande representante nossa aqui no Brasil, ela faz várias adaptações, às vezes, para as mãos do aluno pianista, alguma coisa para que possa facilitar o alcance do pedal, né? Que ela, no caso, ela toca piano, e enfim, tudo que é utilizado de recurso para facilitar a vida deles é considerado tecnologia assistida. Ok? Espero que vocês gostem das dicas. Um abraço e qualquer dúvida que vocês tiverem na hora de baixar, de manipular, né? Se tiver fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Pausar a gravação.